Eu sou a professora Lúcia Inês dos Santos. Eu participo pelo Núcleo Regional de Educação de Umuarama, Paraná. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre funções da linguagem. O que é as funções da linguagem? Funções da linguagem é a forma como cada indivíduo se expressa de acordo com o texto que ele quer e para que ele quer mandar este texto. Função da linguagem é o uso dessa linguagem que nós temos na construção do texto. Quando nós estamos produzindo um texto, nós somos um emissor, nós estamos emitindo um texto. E esse texto, ele vai cheio de intenção para um determinado receptor, a pessoa que vai ler, que vai ouvir. Quando nós estamos colocando essa intenção no texto, às vezes nós damos foco maior no receptor ou no emissor. Às vezes nós damos foco maior até mesmo no próprio assunto que nós estamos transmitindo, ou no referente que é a ideia do contexto que nós estamos falando. Funções da linguagem. Elas são 6 funções. Hoje nós vamos dividir a aula em 2 partes. Nós vamos falar de 3 funções e em outra aula nós falamos de mais 3 funções. Para falar em função da linguagem, nós precisamos falar de alguns elementos que constituem, que envolvem a linguagem. E que sem esses elementos não há a comunicação. Vamos então conhecer os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação se constituem o emissor. No caso agora, eu estou sendo o emissor, porque eu estou produzindo um texto. Então o emissor, ele é quem produz o texto. Mas para que aconteça a comunicação, eu preciso de um receptor. O receptor é quem vai receber a minha mensagem, o meu texto. Ou seja, vocês que estão assistindo o vídeo são os meus receptores. Também nós temos mensagem. Mensagem é todo o conteúdo do texto. Temos também o canal de comunicação. O que é o canal de comunicação? É o meio pelo qual a mensagem é transmitida. No nosso caso aqui, eu estou transmitindo usando a voz, a minha fala e também usando toda a mídia. Mídias sociais, internet. Estou usando o celular, o computador. Tudo isso é o nosso canal de comunicação. Temos também o código. Nós hoje estamos usando um código que é a nossa língua portuguesa para transmitir a mensagem. Temos também, como elemento de comunicação, o contexto. Contexto é a situação do que eu estou usando. Toda essa linguagem, todo esse aparato, o contexto em que eu estou inserido para transmitir a mensagem. Esses elementos, emissor, receptor, mensagem, canal de comunicação, código, contexto, esses elementos constituem toda a comunicação. Vamos falar um pouquinho dos tipos de funções da linguagem. Nós combinamos que hoje nós iríamos falar de 3 funções. E na próxima aula, mais 3 funções, porque são 6 funções da linguagem. Vamos falar sobre as que nós mais usamos no cotidiano. Vamos começar pela função referencial. Ela tem como função transmitir uma informação. O foco é trazer a informação, levar a informação de modo direto, objetivo, rápido, sem usar nada de subjetivo.
ela é encontrada em textos jornalísticos, por exemplo, a ideia das reportagens são ideias de trazer informações de modo real, usando palavras com suas reais funções, ou seja, no seu sentido denotativo. Você vai encontrar muito em textos científicos, em textos jornalísticos, redação de vestibular, né? Redação de vestibular que passa uma ideia de mostrar o seu ponto de vista, um argumento, né? De maneira real, uma tese. As características principais da função referencial é a objetividade, ênfase na informação, conhecimento e esclarecimento, visão universal das coisas e preferência pela terceira pessoa. Outra função da linguagem é a função emotiva. A função emotiva, a ideia é trazer a informação com ênfase em quem produziu a informação. A ênfase da informação, a ênfase do texto é no emissor, em quem produz o texto. Quando eu trabalho com a função emotiva, eu trabalho com marcas próprias minhas na hora de produzir o texto. Essa função emotiva, ela é muito encontrada. Nós encontrávamos muito isto antigamente no diário. Ali nós estávamos passando nossa emoção para o diário, escrevendo um texto, usando a função emotiva. Depois do diário veio a internet. Começamos a contar nossas alegrias, nossas tristezas através da mídia social, do blog. Blog tem marcas pessoais. As principais características da função emotiva. Subjetividade, porque se refere ao próprio eu. Tá. Visão intimista, porque é íntimo de quem produz. Vou contar minhas tristezas, minhas alegrias, o que aconteceu comigo, né? Numa carta, num blog, num diário, é íntimo. Unilateralidade. O que é isso? Isso é a parte de mim para quem vai ler. Não estou muito, preocupado com o que você vai ler. Eu estou pensando em mim. Então, outra característica é a preocupação com o eu. Vamos agora falar da terceira função da linguagem da aula de hoje, que é a função conativa. A função conativa, ela vai ter um ênfase em quem recebe. Eu uso esse texto pensando em quem eu vou atingir. Quem que eu vou atingir? Quem que eu vou convencer a fazer alguma coisa? Um exemplo da função conativa está nos textos de propaganda. Os textos de propaganda são textos que sempre está querendo te convencer a usar algo, a comprar algo. Use isto. Compre aquilo. Coma isso. A função conativa está muito presente nos textos de propaganda. As principais características da função conativa é tentar convencer e dar uma ordem, tanto que ela usa muito verbos no imperativo. Outra característica é influenciar. Orações optativas. Essa é outra característica. Apelar, apelação. Texto de propaganda. Usa verbos no imperativo e referencia direto ao receptor. Por hoje, nós falamos sobre 3 funções da linguagem e os elementos que compõem, elementos de comunicação.
Até mais!